Eu sou Cláudia Pedralcina, estamos aqui nesse canal da família, onde a gente quer levar você a Meu Filho Obedece. E hoje a gente vai falar exatamente sobre obedecer. O que é obedecer? O que seria isso? A gente está vivendo momentos muito diferentes, momentos atípicos em relação a 5 anos atrás, a 10 anos atrás, a 15 anos atrás, onde os conceitos têm mudado muito e as pessoas têm, às vezes, recriado conceitos em cima de conceitos, e isso termina atrapalhando um pouco, inclusive a vocês, pais, e a gente, inclusive da área de saúde, que a gente fica meio, às vezes, sem saber o que falar para ser compreendido e poder chegar em vocês e orientar, sem que se crie um mimimi ou uma situação, às vezes, abusiva, como as pessoas estão falando muito. E a gente tem que chegar ao meio termo dessa situação. Por isso eu resolvi hoje falar para vocês sobre o que de fato é obediência, o que é obedecer. A obediência, que não é uma palavra que leva ninguém a uma condição de subjugado, porque a obediência ela faz parte da nossa vida em tudo, desde os tempos da caverna, desde os tempos ainda da transformação de um girino, como disse os próprios estudos de Darwin, nós precisamos obedecer. Os próprios animais também obedecem. A irracionalidade do animal ou a racionalidade humana não nos restringe ou nos dá o direito ou nos subjuga quando a gente obedece. Obedecer faz parte de um conjunto de situações sociais. Quando a gente nasce, ou quando a gente estava lá no período neandertal, eles tinham a obrigação de obedecer às situações climáticas, ou mesmo a dos predadores, porque como nós éramos, diante do mundo que viviam com os dinossauros, seres muito menores, e que essa situação de perigo que eles viviam levavam eles a um processo de obediência ao próprio mundo circundante que eles viviam em época. Isso é obediência. Se eu quiser viver, eu preciso obedecer. E vamos voltar para os tempos contemporâneos e vamos pensar que a gente sempre obedece às situações, sempre. Se a gente tinha medo de morrer lá naquela época, hoje nós temos a obrigação de sobreviver. Vamos pensar que o nível de vida hoje subiu assustadoramente em termos de sobrevivência. Hoje a gente consegue sobreviver em quase 100 anos, 120. Quantas pessoas a gente ouve falar sempre? O homem mais velho do mundo, 120 anos. Hoje a gente ouve falar até de 120 anos. Poxa, é começar tudo de novo, né, gente? É fechar o ciclo e começar 1, 2, 3 para 20 anos. Cansativo, eu acredito, porque é um outro corpo, uma outra situação. E para se fazer isso, você obedece a uma situação. Lembrei de uma coisa aqui bem interessante. Existe uma cidade na Grécia, né? Há pouco tempo passou uma entrevista sobre isso, onde as pessoas com 70, 80 anos são pessoas ainda viris. Trabalham no campo, mexem na terra, aram, plantam, colhem, pulam e se divertem. É uma cidade interessante, onde o nível de sobrevida é muito grande e a qualidade de vida dessas pessoas também é muito grande. Muito interessante isso. E quando a gente vai entender o que acontece nessa cidade, a gente percebe que os hábitos dessas pessoas são saudáveis. Eles vivem uma vida não de prostração, mas sim de muito trabalho. Isso é obedecer a uma própria norma ou um próprio hábito desse local. Então, a maioria das pessoas que obedecem a essa situação, elas têm uma sobrevida maior. Quando a gente se entrega de alguma forma e não obedece a determinadas leis alimentares, de saúde, e se cuida de alguma forma por algo do nosso corpo, que ele nos restringe ou nos dá um limite de situações, quando a gente não obedece a isso, ao nosso corpo, a gente fatalmente vai de encontro a uma situação negativa.
E normalmente a gente paga caro, né? Eu costumo dizer que a fatura chega. Se você não obedece, a fatura chega. Então, quando a gente fala da palavra obediência, porque, nossa, foi um rebuliço nas redes, quando a gente falou sobre a palavra obediência, foi muito engraçado. Eu até comentei com a minha galera de que mexeu bastante. Falar na palavra obediência, que vai ser a nossa próxima live, o filho obediente, e por que que isso é o sonho de consumo das pessoas, e as pessoas falam sobre isso, as mães falam sobre isso, o meu filho não me obedece. Essa é uma das frases que a gente ouve muito o tempo inteiro. Eu ouço isso o tempo inteiro no consultório, ouço o tempo inteiro isso nas próprias lives, eu ouço isso o tempo inteiro nos meus contatos, nos nossos grupos onde a gente se encontra. Então, essa questão da obediência, ela não necessariamente impacta a criança, ou ela restringe ou subjuga. Esse é um grande engano. Aí vamos para uma outra condição de entendimento, né? A gente já saiu de neodental, a gente falou da condição contemporânea, o conceito de obedecer, que é estar a par ou a situação e dentro de um contexto de normas, leis ou regras, que pode ser ambiental, pode ser social, pode ser legal, pode ser familiar, pode ser escolar, a norma que você quiser, mas a gente precisa obedecer a essa situação no intuito da gente viver ou de forma saudável ou mesmo de uma forma a transitar nas relações intrapessoais e interpessoais de uma forma positiva. Então, a gente precisa obedecer. E isso é geral. Quando a gente vai jogar isso na caixa do entendimento neuropsicológico ou da neurologia, que a neuropsicologia estudou as funções e joga isso na questão comportamental, e o terapeuta ocupacional que eu sou trabalha exatamente com todas as funções mentais. A minha área sempre foi de eleição, a área comportamental e, no caso, a criança especial. E o que eu percebo? Eu percebo que a criança especial ou a criança que não tem nenhum diagnóstico, quando ela não obedece, vamos começar com o desenvolvimento. Quando ela não obedece exatamente a essas etapas do desenvolvimento, que elas são processuais, elas não pulam. Então, se eu tenho um atraso de linguagem e eu com 4 anos, eu tenho 2, e eu tenho 1, e com 4 anos, 1, 2, 3, 4 anos, eu ainda tenho um atraso referente a 2 anos, eu não consigo pular, mesmo que eu desimpacte a minha linguagem, mesmo que eu faça tratamento, eu não vou desimpactar o que aconteceu para atrasar. Eu vou ter que passar pelas 2 etapas até chegar à etapa de linguagem de 4 anos. Eu tenho que obedecer a um processo natural, orgânico meu, que é etapas do desenvolvimento, para alcançar uma linguagem ideal. Olha que interessante. Obedecer não é necessariamente um ato subjetivo, mas um ato orgânico. Se eu não obedecer, a mãe, não obedecer às normas de desenvolvimento do meu filho, e eu mantê-lo o tempo inteiro, conheço vários casos, o tempo inteiro no colo, mesmo, como diz o povo do interior, encangado, se vocês não sabem, é assim que eles falam, eu acho muito interessante a linguagem do interior, a linguagem do Brasil, de modo geral, é muito interessante, eu espero estar falando para o Brasil, então, encangado é preso aqui na cintura. O que acontece com essa criança? Ela vai chegar com 5 anos, como é o caso que eu conheço, sem andar. Ele não obedeceu, a mãe, no caso, não obedeceu à necessidade do corpo de viver o chão, de sentar, engatinhar, ajoelhar e ficar em pé. Ela não obedeceu a essas etapas. E o que acontece, então? A criança atrasa todo o seu processo que a gente chama deambular ou andar. A criança não alcança essa autonomia no processo de deambular, e é o processo que. Aí vem outro processo, que é essa busca da criança pelo mundo sensorial, no mundo concreto, do mundo que é o rodeio, que Piaget chamava de sensório motor. Se a criança não obedece a essa norma, ela atrasa o processo dela. Porque assim como a linguagem, o processo é passo a passo.
A gente não consegue sair daqui para aqui, não. Se você atrasou, você vai ter que ir lutando para ir, pelo menos, equacionar com a idade que você se encontra. Daí, os terapeutas, principalmente o terapeuta ocupacional, nesse sentido, que trabalham com esse desenvolvimento. Isso porque não obedeceu etapas. Como eu falei, eu conheço um garoto. Como é que você sabe, Cláudia, que há um atraso? A gente garante uma postura e a gente busca o reflexo de todo esse processo na criança, na cintura escapular. A criança anda, a gente percebe que ele neurologicamente está maduro, dentro de todo esse processo, maduro para exercer essa função, e de repente ele não exerce porque houve um bloqueio familiar, não foi obedecida às necessidades do corpo e a criança então atrasa. E ele vai andar? Hoje ele anda. Nós fizemos um trabalho, eu preparei toda a equipe, nós fizemos um trabalho e hoje ele anda tranquilamente. Ele passou pela fase da mãozinha aqui, passou. Ele andou pelo desequilíbrio, passou. Ele passou para trás, passou, até ele garantir, aos 6 anos, um andar equilibrado e garantido dentro das necessidades dele. Demorou, foi um pouco mais rápido do que o processo dos 2 anos, que garante a parte neurológica completamente amadurecida, porque ele já tinha tudo pronto, então foi um tanto mais rápido nesse sentido, mas ele teve que passar etapa por etapa até garantir um andar equilibrado e um andar seguro. Em outra instância, quando a criança pula e não obedece, ela mesma, ela não obedece às normas desse desenvolvimento, rolar, sentar, engatinhar, ajoelhar e ficar em pé de novo, quando ela pula ou engatinhar, o que acontece com essa criança? Lá na frente, ela pode ter atraso de linguagem ou trocas que são chamadas de dislalia, e tem um outro nome também fonético, de fonoaudiológico, mas é mais conhecido como dislalia. Ela faz as trocas, que é como Cebolinha, que fala, em vez de cara, fala cala, em vez de rua, fala lua. Ele faz a troca do R pelo L e de outras letras também. Então, quando a gente organicamente não obedece às situações, a gente tem prejuízos ou comprometimentos. Que interessante, não? Então, de novo, a gente vai cair na semântica da palavra obediência. Por que obediência tem esse significado de subjugação? Não tem nada a ver com subjugação. Como eu estou dizendo, o ato de obedecer faz parte da nossa organicidade. Não tem jeito. A gente organicamente necessita obedecer. E se o nosso organismo, enquanto adulto, eu tenho problemas de estômago muito sérios, e se eu não obedeço às necessidades do meu estômago, eu sofro com isso. Onde é que cai isso tudo na neurologia? Vamos para a caixa da neurologia e do comportamento. Exatamente naquilo que eu falo, existe uma estrutura cerebral, principalmente na área frontal, onde a gente precisa desenvolver todos os aspectos dessa área frontal através da vivência, da experiência e do amadurecimento, para que a criança possa compreender esse mundo social. E como é que ela compreende isso? Quando aciona o tal do controle inibitório. Olha o nome, controle inibitório. Controle já é para controlar, a gente não tem como definir melhor do que controle de controlar, inibitório, de inibir. O que é essa inibição? Subjugação. Não, gente. Existem 2 formas da gente ser: impulsivo, compulsivo ou reflexivo. O impulsivo não pensa no que faz. Ele se atropela, ele não tem o filtro, ele fala o que ele pensa, ele faz o que ele quer, ele passa por cima, ele na raiva ele age, ele perde a cabeça, ele se desorganiza, ele se descontrola. Uau! O impulsivo, que é uma das características do TDAH. O compulsivo, esse é um pouco mais complicado, porque o compulsivo ele vem atrelado a manias e a vícios. Esse é o grande problema das crianças que jogam muito. Pessoas que compram, homens que jogam, mulheres que jogam, a gente assistiu já algumas novelas que falam sobre isso, comem, fumam, bebem, usam droga,
colecionam. Todas essas pessoas, colecionadores compulsivos, bebedores compulsivos, compradores compulsivos, tudo é atrelado a esse comportamento compulsivo. Você faz sem pensar. Não existe uma necessidade, você vai fazendo. Eu quero comprar, 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 eu quero comer, 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 eu preciso beber, beber, beber. Então, a compulsão, ela starta uma situação e aquilo é como se aquilo te desse muito prazer. Comprar, comprar, comer, 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 e você não consegue parar porque você necessita daquele prazer. É uma pessoa que tem comprometimentos sérios, subjetivos, que precisa trabalhar para acionar um controle inibitório e, se ela conseguir, não usar mais a compulsão. Ela tem que ficar muitas vezes longe de todo o processo dela, são processos, às vezes, muito doloridos para as pessoas, mas as pessoas conseguem se superar. Ou o reflexivo, aquele que não é impulsivo nem compulsivo, mas que ele para pensar. Então, quando a gente aciona esse reflexo, automaticamente você está acionando o controle inibitório, você está controlando, você está sendo obediente. Então, você aprendeu, quando pequeno, que não se bate em mamãe, não se bate em papai. Aí a gente vai para o subjetivo. Papai e mamãe são referências de adulto para essas crianças. As primeiras referências e os primeiros arquétipos sociais com que ela conhece, onde ela vai conviver dentro do aspecto do respeito. Se ela entende que eu sou adulta, mãe dela, e ele, apresento ele, o pai é o arquétipo também masculino de respeito e que ele tem que nos respeitar. Todas as pessoas adultas que ele conhecer, ele vai respeitar também. Ele está obedecendo a uma norma social. Obediência. Para que eu possa me considerar para meu filho uma autoridade, eu tenho que querer ser essa autoridade. A autoridade também não subjuga ninguém. A autoridade, ela é positiva. A autoridade, ela é necessária. A liderança de uma situação é necessária. Vamos estudar a teoria sistêmica que a gente vai entender que a família obedece a uma ordem sistemática, onde cada um tem o seu papel de referência e cada um exerce esse papel em relação à criança no contexto familiar. Quando a gente consegue exercer os nossos papéis, a família vai se desenvolver processualmente de forma tranquila. Ah, não vai ter conflito? Vai. Claro que vai. Porque nós vivemos juntos, no mesmo local. Nós vivemos pai, mãe, filho, filhos, às vezes avós, e esses conflitos, eles vão existir e são necessários, no sentido de esses conflitos nos fazem crescer. As gerações vão chegando e vão ensinando as gerações passadas a conviver com a geração que vem com os novos conceitos em harmonia. As fases da criança que começa com o ato reflexo, a primeira infância, a segunda infância até 12 anos, onde a criança, a partir da segunda infância, começa a questionar e eu a ensinar. Quando chega na adolescência, o adolescente ele vai questionar de uma outra forma. Ele vai questionar os valores, não mais do aprendizado. Ele não quer saber o que é amor. Ele está questionando como você ama. Ele não vai questionar o que é respeito, ele vai questionar o seu respeito. Ele não quer saber o que é internet, ele vai questionar que ele quer usar a internet. É diferente o lugar. Se a minha relação estabelecida obedece a uma situação de tranquilidade e de respeito, quando ele me perguntar e eu passar a informação para ele, eu passar o ensinamento para ele vai aprender porque ele confia em mim. Eu sou a pessoa de referência. Quando ele for adolescente, ele vai querer conflituar comigo. Só que ele vai conflituar respeitando a minha opinião e não criticando a minha opinião e trazendo a dele para confronto. A minha mãe, eu não concordo com você. Ele já está nesse direito. Minha mãe, você tem certeza de que esse negócio de virgindade, essa história de virgindade é uma coisa legal? Eu posso fazer a hora que eu quiser, minha mãe. Eu sou dona do meu corpo. Minha filha, preste atenção. Na minha época, isso... Minha mãe, isso é a sua época. Preste atenção. Ouça o que eu tenho para lhe dizer. Olha como as pessoas pensam hoje.
Ela não vai estar desrespeitando, mas ela vai estar confrontando. Porque, na verdade, ela está tentando entender o que ela ouviu lá fora e o que ela está ouvindo da mãe dela. Minha mãe, eu quero mudar de sexo, eu sou bi. Minha mãe, você precisa entender que isso é uma coisa normal. Meu amor, preste atenção. Não na minha época. Isso não é normal. Não é assim que a gente vê a vida. Minha mãe, você está por fora, minha mãe. Ó, sente aqui que eu vou lhe questionar. Eu vou lhe dizer algumas coisas para você entender. Essa é uma discussão que vai acontecer. Só que não vai faltar respeito. Quando a criança obedece e entende e respeita, as relações elas vão ter conflitos, mas elas não vão ser tão pesadas. A diferença do não obedecer seria ela olhar para a cara da mãe e dizer: eu vou mesmo e acabou. Você não tem nada com a minha vida. Não bata na minha porta da minha casa, do meu quarto. Você não tem o direito de olhar as minhas redes sociais. Eu só tenho 12 anos. Não importa com quem eu esteja me metendo, eu sei o que eu estou fazendo. Isso já é a falta da obediência. O problema da falta de obediência é que lá fora você vai ter que obedecer a alguém. E é com quem você vai se meter para buscar alguém que te pare. É o que eu sempre digo. E o perigo é a vida solapar. Ela não devolve. É óbvio que é só a gente ver o que está acontecendo com os nossos jovens com o uso das drogas, da bebida, como eles estão convivendo com tudo isso, de uma forma normal. Usar maconha é normal, usar crack é normal, usar cocaína é normal, tomar êxtase é normal, ir para rave e tomar droga 24 horas é normal. O que é normal? Se a gente tem uma norma, eu digo que eu tinha a minha em casa em relação à droga, e eu passei isso para os meus filhos, e falei de uma forma extremamente imperiosa, porque eu acho que, na minha opinião, droga não leva a gente a lugar nenhum. Não, as drogas, eu sou a favor dessa campanha. Eu acho que é acabar com uma vida, né? Ceifar situações de futuro dos jovens. Então, eu coloquei as minhas normas. E os meninos entenderam o porquê da norma. E eu fui muito sincera quando eu disse: eu não aceito de jeito nenhum, não se metam, porque vocês não vão ter o meu apoio. E eu sempre passei isso para eles, que eu apoiava o que era certo e não o que era errado. Então, eles obedeciam a minha norma do que era certo e do que era errado. E quando eles se metiam em alguma coisa que eu não concordava, eles sabiam que eles não iam ter meu apoio. E o pior castigo que poderia existir, ou punição, era eu não dar o meu apoio. Eu estou falando de adolescentes. Com o adolescente, você pôr de castigo é muito mais complicado. Bater é pior ainda. Ah, você é contra bater? Eu não sou contra nada desde que se saiba usar tudo com técnica, parcimônia, com neutralidade e fazer as coisas sem perder a cabeça. Quando a gente sai, não obedece à autoridade da qual eu sou. Como mãe, eu passo para o autoritarismo, eu passo a não ter uma obediência do meu filho comigo e sim uma subjugação. Porque aí eu estou perdendo a cabeça, eu estou perdendo o controle. Quando eu perco o controle, nem eu obedeço a essa autoridade que me é, de alguma forma, tem que existir como inata no meu papel de mãe, porque o meu filho precisa me obedecer. Eu preciso encaminhar ele, eu preciso estar ao lado dele para guiar ele. Quando isso não acontece, quando a gente não obedece a isso, é evidentemente que a gente não vai ter obediência dos nossos filhos. Então, quando a gente pergunta assim, o que é obediência? O que é obedecer? Não esqueçam dessas 4 letrinhas. O que é obedecer? A gente tem que ficar claro na cabeça da gente que não tem nada a ver com subjugação. A obediência ela é inerente ao ser humano. A obediência é inerente ao mundo social. Nós obedecemos a leis, normas, convívio social de modo geral. Quando a gente vai à casa de uma pessoa, a gente não vai do jeito que a gente quer. Quando nós somos convidados para eventos sociais, a gente não usa a roupa que a gente quer. Se a gente vai ao shopping, a gente não vai nua. A gente vai no supermercado, a gente vai com o mínimo de roupa. Quando a gente vai à praia, a gente não vai de roupa de frio. A gente obedece ao clima. Mas se eu for para a Rússia, eu não vou de camiseta.
Em todo lugar por qual a gente anda e a gente transita, a obediência faz parte da vida da gente. Então, o conceito de obediência não tem nada a ver com subjugação. As pessoas que pensam que obedecer é criar robôs, que obediência tem a ver com subjugação e obediência tem a ver com impactar pessoas e colocar em caixinhas, estão ficando em outra caixinha, não saíram da caixinha e apenas estão repetindo situações sem refletir a necessidade de entender o que é as funções, tanto orgânicas quanto sociais. Ir de encontro a todas as normas sociais e mesmo orgânicas, e se dizer contemporâneo na situação, não está ajudando a vocês, os pais, a entenderem o que é a necessidade no processo da criança de desenvolvimento, e essa desorganização não está ajudando as crianças. Infelizmente, eu sou testemunha disso há 37 anos, vendo, tanto em consultório como em escolas, como em redes de modo geral, porque quando eu dou aula, eu também tenho um convívio com o mundo ao meu redor, tanto no Brasil como no interior da Bahia. E a gente escuta o que as pessoas falam a respeito do que está acontecendo, das grandes dúvidas dos pais e o que está acontecendo com as crianças. Então, eu não estou falando de um mundo pequeno, Salvador, eu estou falando de uma coisa maior. E que não escapa também de estarmos vendo isso lá fora, porque com os meus contatos fora daqui, eu termino ouvindo esse tipo de coisa. E isso é preocupante, porque nós estamos falando de uma geração. Eu vou citar de novo o filme Divertidamente, porque eu faço questão que vocês assistam e que vocês entendam. Quando felicidade, alegria, entende que ela vai ficar e tem que ficar na cabeça de Haley, que é a menina, mantendo a liderança e tirando do campo de visão o nojinho, o medo e a tristeza, quando ela tenta tirar, inclusive, a raiva do campo, e ela fica o tempo inteiro querendo controlar a situação de alegria eterna, sem frustração, que é isso que é hoje a educação permissiva, a criança fica sorrindo o tempo inteiro, ela descobre que cada uma daquelas emoções que estão na cabeça de Haley tem função necessária. Porque a única forma de trazer Haley de volta para casa e cair em si, refletir no comportamento impulsivo que ela teve, buscando uma felicidade sem fim, com uma insatisfação que ela criou, ao contrário do que ela vinha mantendo antes, foi a tristeza. Quando a tristeza chega no coração de Haley e ela percebe dentro do ônibus que ela está abandonando as pessoas que ela mais ama. A alegria está de volta ao centro de controle e ela só consegue perceber uma forma de Haley cair em si, com sofrimento. Se a gente não obedece aos nossos sentimentos, se a gente não obedece a normas, se a gente não obedece a processos, se as crianças não aprendem a ser obedientes, os resultados são negativos. Fique aí para vocês refletirem sobre tudo isso e começarem a compreender que obedecer não é mimimi e nem trauma. A obediência faz parte da nossa vida social e da nossa vida orgânica. Fica a dica. Beijo no coração de vocês. Espero ver vocês em breve. Vão no canal, dá o like, se inscreve e manda perguntas para a gente. Podem sugerir temas que a gente vai conversando. Beijo no coração.